Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos que nos acompanham e que nos verão depois desta gravação. E hoje, nesse momento, a gente falará sobre alguns aspectos, falaremos sobre alguns aspectos do novo Datafolha divulgado ontem, no qual mostra que o ex-presidente Lula continua, segundo esse instituto, com amplas possibilidades de vencer a eleição já no primeiro turno, no dia 2 de outubro. Ivan Martins, é sobre este Datafolha de ontem que a gente conversa nesse momento. Bom dia, companheiro. Bom dia, Jair. Nós cumprimentamos também a todos aqueles e aquelas que nos assistem, que nos escutam. Que bom esse espaço aqui de diálogo entre vocês. Entre nós, né, na verdade. Jair, pois é, o mundo político, ele aguarda com certa ansiedade e expectativa a pesquisa Datafolha, porque é uma pesquisa de amplo espectro, ela mapeia todo o território nacional, os principais segmentos ali da nossa sociedade, incluindo faixa etária, renda, religião, gênero. Então, é uma pesquisa muito grande. E o mais importante, é uma pesquisa presencial de um estudo que goza, um instituto, perdão, que goza de respaldo social, né, respeitabilidade social. Então, o mundo político estava ali aguardando, por razões diferentes. A esquerda tinha, o campo progressista tinha suas perguntas em relação à pesquisa, e o campo do atual governo tinha também as suas preocupações em relação à atual pesquisa. E ela saiu e a gente conversa sobre ela por aqui. Então vamos nós. Ivan, tem um detalhe. Essa PEC, ou melhor, este Datafolha é o primeiro levantamento que é feito após a PEC Kamikaze da Bondade, a PEC O Que Medo de Lula, como diz o Reinaldo Azevedo. Essa PEC que tem vários nomes, mas era uma PEC que foi feita sob medida para angariar votos para Bolsonaro. Este primeiro momento, ele capta com todas as dimensões. Eu digo que essa PEC tem dois tiros. O primeiro tiro é a baixa do preço dos combustíveis, né? E neste aspecto, a pesquisa já mapeou todo o resultado que poderia ter. E o resultado não foi aquilo que o governo esperava. Mas isso não surpreende, Ivan. A gente já havia conversado aqui, prevendo isso, por questões objetivas. Quem vota a baixa dos combustíveis, ela favorece a um público específico, uma classe média, essa classe média enfim, a classe média, chamada classe média mesmo, que sofre com o impacto dos combustíveis. Aquele quando vai colocar a gasolina no seu carro, mas também alguns trabalhadores que vivem, taxista, Ubers e tal. E neste segmento específico, quem já tomou posição por Lula ou por Bolsonaro já tomou. E isto, a meu ver, aqueles de onde se poderia sair voto para Bolsonaro, não sairia porque eles sabem que esta é uma medida eleitoreira que tem um prazo de validade muito curto, né? Que dizem que vai até dezembro, mas essa especificamente dos combustíveis, ela só vai até o dia da eleição. Se a eleição terminar no dia 2 de outubro, não tenha dúvida, o dia 2 de outubro é um domingo, você não tenha dúvida que nesta primeira semana a Petrobras, seja qual for o resultado, desde que se vença a eleição, que se encerra a eleição ali, nesta mesma semana a Petrobras aumentará exponencialmente os preços dos combustíveis. Está retesado para as questões que a gente sabe. E o público sabe disso. De tal forma, Ivan, que essa pesquisa do Datafolha mostra que o público não embarcou nessa. Então, a primeira bala, esse primeiro tiro, ele não saiu pela culatra. Ele não teve efeito que o governo, a sua equipe de campanha esperava. Mas era algo que, de minha parte, pelo menos, a gente já esperava que não surtisse efeito por as questões que a gente bem sabe. Porque é um público também mais esclarecido. É um público mais esclarecido. O segundo ponto deste tiro é o aumento de R$600 do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, de R$400 para R$600. E, pelo menos até agora, isso não surtiu efeito. Dizem, não, mas aí não podia surtir efeito agora porque o pessoal ainda não recebeu o dinheiro, né? Mas as pesquisas já indicam que 88% da população sabe,
né, inclusive os seus beneficiários diretos, sabem desse aumento real, ou melhor, deste aumento de 400 para 600 reais, na mesma proporção que sabem que ele só vale até dezembro. Né? Então, de alguma forma, já se esperava que essa PEC da bondade pudesse trazer algum benefício já agora para Bolsonaro. Então, esses dois elementos, era aquilo que você dizia agora há pouco, de que havia uma expectativa, ou expectativas de um campo e de outro, evidentemente expectativas diferentes, mas essas expectativas, elas não satisfazem o atual governo. Não satisfazem o atual governo. Não se pode esperar agora, das próximas pesquisas, que o público dessa classe média do preço dos combustíveis mude mude seu voto, mude de opinião de seu voto. Uma outra coisa, Ivan, esse preço dos combustíveis, ele não chega ao supermercado, ao custo de vida. A inflação dos alimentos continua crescendo. Saiu um boletim recente das autoridades da economia que coloca que houve um freio ali no avanço da inflação no geral, mas no preço dos alimentos eles continuam subindo. E é este preço dos alimentos que atinge diretamente a todos nós e com muito mais força aqueles que pouco têm ou nada têm, que são esses que estão no Auxílio Brasil, no Bolsa Família. Pois bem, né? Então, a expectativa também é de que o efeito seja pequeno. Ivan, você concorda? Já o governo age como aquela empresa displicente de mudanças. Pega nossas coisas, joga dentro ali do caminhão e a gente olha e fala, rapaz, está tudo desarrumado aí dentro. Não, o senhor pode ficar tranquilo que durante a viagem as coisas vão se ajeitar e a gente vai chegar lá. E a gente, ingenuamente, sem contestar, a gente confia que o livre mercado vai manter as coisas estabilizadas, né? Que o livre mercado vai gerenciar esses processos sociais todos, econômicos, e que vai nos trazer tranquilidade no futuro. Pois bem, quando nós chegamos aí próximos ao destino, o destino vamos colocar ali dezembro de 2022, e a gente abre a porta do caminhão, está tudo quebrado, arrebentado, porque absolutamente nada deu certo. Então o governo faz isso. O governo é como aquela criança que quebra alguma coisa em casa e fecha o olho para fingir que não quebrou nada. Compreende? Então, Jair, o que eu fico pensando é assim, foi uma semana favorável para o governo. A pesquisa Datafolha foi realizada esta semana, presencialmente, e os dados foram ali analisados, computados e etc. Foi uma semana favorável, Jair. Houve o lançamento da campanha, houve milhares de reais investidos em publicidade, tanto nas mídias digitais como na grande imprensa. Então, foi uma semana muito favorável para o governo. Até os escândalos de corrupção que surgiram aí essa semana foram mais ou menos ali abafados, compreende? Então, o governo tinha essa expectativa, eu estou de pleno acordo contigo, já capta os combustíveis. Agora, Jair, este movimento desta carta, que deve ter adesão daquilo que a gente chama de classe média, porque a classe média vai votar com aqueles e aquelas que orientam, né, o pensamento da classe média e da sociedade em geral. E essa turma já assimilou a vitória do Lula, né, essa possibilidade real da vitória do Lula. Aqui, quando eu digo que já assimilou, para eles pouco importa se seja no primeiro ou no segundo turno. Para nós, é melhor que seja no primeiro, né? Que já liquide a fatura, que a gente fique tranquilo ali. Agora, o eleitorado, Jair, não me parece um eleitorado bobo, não. O eleitorado está ciente da situação. Está ciente. Então, mesmo numa semana muito favorável ao governo, com publicidade, com lançamento de campanha, e com aqueles cabos eleitorais dentro das igrejas locais, fazendo campanha abertamente, e nós ficamos sabendo agora da perseguição de progressistas, de pastores de esquerda dentro de igrejas locais. Mesmo com tudo isso, o atual mandatário não cresceu, Jair. Não cresceu. A rejeição dele é gigante. É gigante. Agora eu tenho uma certa preocupação, Jair. Que pode ser boa, pode ser ruim, aí a gente avalia, né?
pode também emitir ou não juízo de valor, que é o seguinte: 80% dos eleitorados, tanto do atual presidente como do presidente Lula, estão consolidados. Eles dizem, olha, nós não mudaremos o voto. Já aí é um número muito grande. Especialmente porque se nós considerarmos que o presidente Lula tem 40 de mínimo, né? E o presidente atual tem 30 de máximo, é 70% do eleitorado, já com voto consolidado. O que me preocupa nisso? Jair, acontece o que acontecer, o atual governo mantém o seu número de votos. Nós tivemos, nesses últimos 50 dias, aqueles assassinatos na Amazônia, mais complicações com os indígenas, menos recursos para a saúde e educação, mais escândalos de corrupção. Aquela reunião, você já falou muito sobre ela, aquela reunião ali com os embaixadores, esse ataque às urnas, nós já tivemos uma série de fatores, e isso parece manter ali, né, inamovível a intenção de votos no atual governo. Talvez essa repercussão maior dessa carta e o povo na rua, como se pretende em setembro, isso faça realmente virar mais votos. Porque agora também só resta ao presidente Lula duas possibilidades, Jair. O voto útil do pessoal do Ciro Gomes e avançar sobre o terreno do atual presidente. Ivan, me parece que esses 30% de apoio resistente do atual presidente da República, talvez a gente tenha que conviver com ele por muito mais tempo. São 30% do eleitorado brasileiro que se assume de direita, conservador, qualquer nome que queiram dar. Muitos deles de extrema-direita. Nós vivemos, desde a redemocratização, Ivan, a esquerda sempre manteve 30% do eleitorado. 30% do eleitorado. Né? E me parece que vai se consolidar, seja quem for, os representantes, venham ser o representante da extrema-direita, porque não é de direita, Ivan, é da extrema-direita. Né? Seja porque a direita não conseguiu se rearticular depois da Lava Jato, principalmente depois de Janot, né? Não conseguiu se articular, que sequer fez um nome para disputar agora a eleição. Não tem nome da direita para disputar a eleição. Pois bem, então eu acho que a gente vamos, por algum tempo, manter esses nichos, esquerda e direita, com um percentual previamente definido. É preciso ver, evidentemente, nas próximas eleições, inclusive quem substituirá o comando dessa extrema-direita no país, dado que, possivelmente, o bolsonarismo, os bolsonaristas, ou o Bolsonaro em si, eu estou me referindo aqui a Bolsonaro e os filhos, se mantenham como uma das lideranças. Mas tem muita disputa também naquele campo, e depois que se perde o poder, é que você vê, de fato, qual é o tamanho disso. Mas eu acho que a gente vai nesse caminho. Agora, Ivan, o povo, você diz que o povo não é bobo, e de fato não é, nunca foi. Eu essa semana encontrei, você sabe que eu gosto de conversar com as pessoas e com o meu povo, e eu encontrei com algumas figuras, algumas inclusive que tinham, pessoas mesmo do povo, que tinham votado em Bolsonaro, né, em 2018. Que durante a campanha de 2018 a gente tentou convencê-los, eles nem diziam nem que sim, nem que não, você já sabe que ali aquele voto já está do outro lado, né? E encontrei com um deles essa semana e ele me disse, professor, e a política, como é que está? Eu digo, olha, eu vou votar em Lula, você sabe. Eu vou votar em Lula porque eu não aguento mais, não. Aí ele disse, eu também, professor, vou votar em Lula. Vou votar em Lula porque o negócio tá ruim, rapaz. As coisas estão tudo caro, enfim. E foram 3 pessoas, depoimentos dessa forma, espontânea, e me procurando, porque sabe qual é a minha posição, me conhece a gente já, não é? Mas vem para declarar o voto em Lula, para dizer, é uma forma direta de dizer, olha, nós estamos juntos nessa, não é? E nós estamos juntos nessa por esse caminhão de mudança, essa analogia que você fez com o caminhão de mudança, que não deu certo, quebrou tudo os cacos, cacareco que essas pessoas tinham, e a expectativa com
a continuar dessa forma, é que se quebra o resto, aí não sobra mais nada, né, Rubens? Então, me parece que é isso. A grande questão, Ivan, é essa luta para vencer no primeiro turno. São várias as razões. Diminuir a pressão política que vai ter, a violência, né? Esse é apenas um dos aspectos, mas vencendo no primeiro turno, você tem muito mais, o governo eleito terá muito mais tempo para reorganizar, né? Do ponto de vista de costurar alianças, para que se faça um governo realmente plural, porque a situação do país é dificílima em todos os setores, e não dá para se governar sozinho. Eu acho que acertadamente, né? Acertadamente, o Lula fez todas essas costuras, tem sacrificado o PT em alguns estados, em nome não do PT ou de um projeto próprio, como sempre acusaram, né? Mas em nome, de fato, da defesa do país, da retomada do país para um outro patamar que, inclusive, já existiu. De reconstrução, de fato, do país, tanto dessa harmonização de trazer o país de volta com a normalidade civilizacional, sabe? É uma questão de civilização. A gente não pode continuar aceitando que se faça política com armas na mão, matando pessoas, ameaçando pessoas, como tem sido feito, né? Então, isso requer um leque muito amplo de aliança, porque a sociedade, de forma geral, está contaminada, num certo sentido, desta barbárie que foi, ao longo de 3 anos e meio, mais de 4 anos, se pegarmos o período eleitoral de 2018, tem sido a forma de fazer campanha do atual presidente e dos seus. A gente precisa romper com isso. E, nesse sentido, Ivan, não há o que se falar de polarização, a gente já tem discutido muito isso. E não há, por exemplo, você olha hoje o espectro das forças que estão em torno da candidatura de Lula, você não pode dizer que tem polarização em canto nenhum, Ivan. Sabe? Lula, inclusive, está acenando para a União Brasil. Né? Ofereceu que o Luciano Bivar, que é lá de Pernambuco, retire a sua candidatura, seja candidato a deputado, para ter o União Brasil na sua coligação. Não é simplesmente para querer vencer a todo custo, não, Ivan. É porque é necessário, neste momento, que se tenha, de fato, os mais amplos setores. Como é que a gente vai conduzir isso? É uma outra questão, mas, primeiro, a gente tem que juntar essas pessoas que sejam capazes de discutir, com todas as contradições, com todas as diferenças. É neste sentido que tanto a economia quanto a sociedade necessita de voltar a discutir civilizadamente, porque a gente perdeu isso. Nos últimos tempos é bala para cá, né? É acusação de um lado, mentiras o tempo todo. Sujeito que eu estou me referindo ao presidente da República, você não pode confiar absolutamente nada no que ele diz hoje, porque amanhã já desdiz, enfim, não é esse espaço a política. A política é um espaço difícil, duro, pouco compreendida, mas é o espaço da negociação, é o espaço da convivência. E conviver não significa dizer concordar com tudo, Ivan. Em absoluto. A convivência é justamente diálogo, e só há diálogo, Ivan. Só há diálogo com pessoas que pensam contrariamente, né? Mas que se encontram nessas suas diferenças, mas não aquele que quer eliminar o outro. Daí que é preciso esse grande acerto, ou um concerto, como diz Lula, esse grande concerto em torno de diferentes figuras, de diferentes espectros da política, né? Da esquerda, como, por exemplo, como o PSOL, a União Brasil, não é? Que historicamente vem de uma longa tradição da direita, né? Então, junta-se. Depois a gente vê como é que faz. Esse é um caminhão de mudança, mas é um caminhão diferente, Ivan. Esse é um caminhão de mudança diferente. Muito bem lembrado, Jair. Porque vencer a eleição é um desafio e está no horizonte, mas nós precisaremos de governabilidade. E o presidente Lula não pode repetir o atual governo de permitir que o Centrão governe. A Câmara, o Senado, a Casa Civil e o Orçamento da República. Essa questão do orçamento é seríssima, gente, seríssima. Por quê? Porque essas emendas do relator, esse orçamento secreto, isso precisa vir à luz da sociedade brasileira. A sociedade precisa
se inteirar disso e debater disso. Então, o presidente Lula precisará de governabilidade. Até porque, Jair, nós temos uma série de fatores aí de uma gravidade gigantesca para tratar. A questão da ciência e tecnologia, a questão da educação, esse período de educação durante a pandemia, isso nos traz uma defasagem na educação básica gigantesca. Entidades sérias exigem a revogação da reforma do ensino médio, porque ela prejudica o alunado, né? Ela não permite que o aluno tenha acesso àquele conhecimento que nós, enquanto seres humanos, temos sistematizado. E aí você tem a questão do trabalho, essa é uma questão chave, né, do crescimento real do salário mínimo. Então, nós precisaremos ter também, Jair, esse momento aí de condições de governar o país, né? E aí nós precisamos realmente, de um empenho maior da sociedade como um todo, não só dos políticos, mas da sociedade civil. O processo de industrialização brasileiro, de tecnologização, isso precisa entrar em pauta, Jair. De energia limpa, de meio ambiente, compreende? E no atual contexto, somente o presidente Lula e o seu entorno podem entregar isso. E entregar com qualidade. Então, eu entendo que parte do eleitorado, a gente também não pode esperar que quem está desesperado ali pela sobrevivência vá refletir abstratamente sobre a sociedade. Mas uma parte gigantesca do eleitorado já entendeu o caminho e sinaliza votar na eleição. Já e só para fechar, a situação é tão favorável que tem gente que nem acredita que ela permanecerá assim até outubro, por ser tão favorável ao presidente Lula, né? Bem, vamos ver, porque a campanha vai entrar nas ruas agora, e como você colocou outro dia, a campanha já vem acontecendo, e aí eu acrescento, essa campanha já entrará com tração total, né? Já entrará a 100 por hora. Não é o carro ligando, testando, não, ele já vem no embalo com tudo. Ivan, isso é feito corrida de Fórmula 1. O cara faz a primeira volta, na segunda ele já vai direto, vai ali. É desse jeito. Então, veja, é preciso, evidentemente, claro que você tem 2 meses de campanha, não é? Mas você tem muito a apresentar. Eu acho que a esquerda tem muito que apresentar, o campo da esquerda tem muito a apresentar, porque vai continuar fazendo comparações do que foi determinadas políticas com o que é hoje, como foi, não é? Claro, a gente entra nesse aspecto aí. Das comparações é a campanha de fato, a campanha de rua e a campanha na grande mídia, não? Programa eleitoral, enfim. O que fica, pelo menos claro até agora, é que desde novembro do ano passado, não só o presidente Lula lidera as pesquisas, como lidera com folga, né? E mês a mês, a cada 15 dias, isso tem se mantido, né? Isso tem se mantido. Não vejo muitas razões para que isso caia, mesmo porque você já disse, 80% desses eleitores já disse que não sairão dali, de onde estão, né? Mas evidentemente, estamos fazendo previsões aqui, vamos esperar os fatos e o decorrer da campanha. Esse é o primeiro tempo, Ivan, primeiro tempo aqui. Ivan Martins, é sempre uma satisfação imensa a gente poder se encontrar, conversar sobre esses temas tão importantes do dia a dia da política brasileira, e que não é só do dia a dia da política, é do dia a dia das pessoas, como eu costumo dizer. Obrigado, Jair, é recíproco. Uma gratidão também a todos aqueles e aquelas que têm nos acompanhado. Escreva aqui suas observações, suas opiniões. Isso é importante também para nós. E até a próxima.